Só para posicionar os novos, no caso a Laura, mais a Laura e o Thiago, os outros já conheciam, já tinha falado, a Sinara já sabe do meu sistema. Essas aulas elas estão no YouTube, elas não estão disponíveis, elas colocam no listado, se procurar lá vocês não vão achar. Então eu mando o link para a turma de vocês. Eu só peço que não compartilhem por um elemento simples. Não tem edição, muitas vezes a gente trata de estudo de caso, não trata de nome de pessoas, mas pode tratar de, nós estamos falando de um ambiente que carrega um pouco do profissional durante isso. Então eu só peço assim, assistam quantas vezes for necessário, não critiquem, olha, não concordei, olhando, você falou besteira ali. Eu não tenho nenhum problema em admitir que errei, corrigir, correr atrás, eu não tenho essa vaidade de achar que eu sou dono da razão. Eu sou um professor, eu expresso aquilo que eu estou lendo, só isso. E tento fomentar um grupo para eu aprender. Estou aprendendo com vocês isso. Então, nesse sentido, eu peço que vocês, precisando, escutem o vídeo, discutam ele, tá? É mais nesse sentido. E aí eu sempre vou estar filmando e aí sempre direcionado para mim, mais por esse objetivo, para que não tenha um grupo. No último encontro nosso, nós falávamos de psicanálise como não sendo psicologia, não sendo psiquiatria e não sendo também as psicoterapias. Porque a gente ouve falar muito de terapia. E a terapia como algo, esse tá bom, nossa, até senti até a diferença, né? Mas a terapia como um processo de cura. Algumas coisas são terapêuticas, algumas coisas curam, né? Então nós temos a terapia e o terapêutico. E a psicoterapia, o que faz a diferença? Por exemplo, quando eu trabalho uma terapia corporal, né? Eu vou para um reiki, eu vou para uma acupuntura até mesmo, eu vou para uma barra de axis, eu vou para um processo terapêutico onde o toque ou a sensação passa-se a ênfase. Eu tenho um processo terapêutico? Inquestionável. Mas isso é uma psicoterapia? Não. O que é diferencial no princípio do que a gente vai chamar de psicoterapia, psicanálise científica? Uma coisa simples chamada fato. Dentro desse pressuposto psicanalítico não existe cura, não existe caminho para a cura sem existir fala. Então, se eu estou indo para uma terapia, a pessoa toca na minha cabeça, então, o EFT, né? EFT, já falamos sobre EFT, que é a Regina que trabalha essa temática bastante, né? E é uma das, está divulgando isso em Londrina. O EFT é perfeito, mas olha só, para eu chegar naquilo que o EFT vai ser perfeito no campo dele, na busca dele, eu primeiro precisaria do processo da fala, para que o meu paciente diga assim, mesmo que, ainda que eu esteja triste, por isso, eu me aceito profundo completamente, eu tenho que entender o que é estar triste. Por que eu estou triste? E quando talvez eu falo de tristeza, eu depois descubro que na verdade eu não tenho tristeza, eu tenho raiva, eu tenho medo. E aí eu vou dissecando, isso só virar para o meio da fala. Quando eu faço sistêmica, né, quando eu vou ali com uma constelação familiar, e existe todo aquele processo terapêutico em que se levanta material emocional, né, o sistema que você está elaborando, identificando o seu papel, né, eu me lembro um caso que até a Regina encaminhou essa situação para mim, uma pessoa que está sentindo um vazio da vida, um vazio, e ela vai para uma sessão de terapia sistêmica, fenomenológica, e ela se vê num quadro de abuso. Quer dizer, todo o processo de identificação do campo mórfico ali que se montou, levou ela para a percepção de que foi abusada. E ela não carregava lembrança alguma de abuso, nenhuma. E aí ela foi encaminhada para mim. Inicialmente ela traz sintomas de border, só que você diagnosticar border é muito complexo, né? Você demanda de conhecer o histórico da pessoa, convívio com a própria pessoa, o processo transferencial tem que acontecer para você perceber como é que a pessoa interage com você. No futuro a gente vai explorar o que é border de fato. E ela, em uma sessão, me trouxe toda a angústia e aí ela trouxe uma fala. Assim, agora tudo faz sentido. Eu falei, como assim? Agora faz sentido porque a minha vida é tão vazia. Ela não resgatou uma lembrança de abuso, nenhuma. Mas como ela tinha vazios, e ela precisava explicar os vazios,
ser violentada deu sentido àqueles vazios. Isso é uma verdade? É uma não verdade? A gente não sabe, mesmo porque ela não continuou o tratamento. Mas aí ela fala assim, agora eu estou completa, porque eu fui abusada. Entende? O que a psicanálise vai começar a perceber é que a fala vai dissecar. E talvez se ela prosseguisse no tratamento, ela ia perceber, talvez ela não tivesse sido abusada, mas ela precisasse sentir-se abusada para explicar os vazios que ela tinha. E no momento em que ela começasse a explicar os vazios, o ser abusado não teria mais sentido. Que é a mesma coisa que ele vai dizer, pessoas que são molestadas de fato e não sentem nada do molestamento que aconteceu. Elas conseguiram, por um processo de resiliência, resolver isso. Mas para a psicanálise, o que eu vou ter sempre é o processo de fala, é o talk and cure, né? A cura pela conversa. E sempre vai existir essa figura do paranalítico. Eu até desenhei, sofri para desenhar a cobra na semana passada, né? Hoje está mais fácil ainda, né? Então eu não tenho um símbolo de conhecimento, eu tenho dois, né? Não existe psicanálise sozinha, eu vou fazer minha autoanálise. Ok, você pode caminhar por um caminho que você vai dizer freudiano, de Freud mesmo. Dizem que Freud fez sua própria autoanálise. É complicado dizer que ele fez a própria análise, se a análise vai existir um processo de transferência e de resistência. Então, Freud trocava cartas com seus parceiros, com seus alunos, com seus colegas. Freud atendia pessoas, e ao atender pessoas, ele fazia um caminho de dobrar-se sobre si mesmo. Então, dizer que Freud fez uma autoanálise é, de certa forma, recusar um pouquinho o que é a psicanálise. Porque a psicanálise é troca. Então, quando o Freud atendia alguém, ele estava se atendendo. Então, na verdade, Freud fazia um caminho de análise, não de autoanálise. Dizer que a autoanálise é uma forma de dizer que ele não teve um analista, ele não foi para o divã de alguém, né? Mas quando ele atendia alguém, ele se atendia. Então, esse é o caminho da própria análise. Quando eu me proponho a atender alguém, os fantasmas que aquela pessoa levanta, num campo contra-transferencial, é Lacan que vai explorar esse campo da contra-transferência, vão começar a resolver os meus problemas. Algumas pessoas dizem assim, não, eu quero começar a aprender psicanálise só para mim. Não quero praticar. Mas vai chegar um determinado momento da sua análise individual, dos seus estudos, em que vai aparentemente cessar a demanda, mas vai continuar existindo alguma coisa a ser resolvida que você não sabe mais o que é. E aí, quando o seu terapeuta encaminha você para ouvir alguém, escutar alguém, aquela dor daquela outra pessoa vai tocar na sua dor, e é o que a gente vai chamar de contra-transferência. A contra-transferência é exatamente a reação que você, terapeuta, tem à demanda do seu paciente. E quando esse caminho acontece, ele está mexendo com você em alguma coisa, numa dor que você escondia de você mesmo. Que é o que, vamos dizer assim, que Freud fez com ele, e é o que Lacan vai resgatar no processo clínico. Você, terapeuta, não pode ser frio com o seu paciente, não pode ser asséptico, não pode ser a pessoa, não, eu vou me cuidar de forma médica, não é o médico que tem que dar conta de cuidar de você, te ver aberto, rasgado, quebrado, e não sentir a dor, porque, pelo contrário, ele não consegue cuidar de você. Você não pode ter esse nível de frieza ao ponto de não perceber que você está diante de um ser humano que tem as mesmas demandas suas. Ok? Deu para avançar um pouquinho? Que terapia, não é que a psicanálise fala, então, reiki não é terapia, sistêmica não é terapia, tudo é terapia, mas não é uma psicoterapia. Tem o seu campo, sua utilidade? Tem. Qual é o campo de atuação da psicanálise? A psicanálise trabalha com uma coisa chamada sintoma. O objeto da psicanálise é a investigação do sintoma, não para cessá-lo. Bom, eu vou no médico, eu estou com dor de cabeça, enxaqueca. Chego lá no médico, doutor, eu estou com uma enxaqueca. O médico vai fazer uma busca desse sintoma seu, um medicamento adequado para você tomar, para acabar com isso aqui. Médico bom é o médico que te cura, não é isso? Você vai no médico, está com gastrite, ele te trata 2 anos da gastrite, você continua com a gastrite, mas o médico não presta. Talvez ele seja ótimo. Talvez a gastrite sua não é uma causa médica. Você vai com uma dor de cabeça no médico, talvez o problema da enxaqueca sua não seja neurológico. E o médico só não está tendo a habilidade de falar assim, olha, não está na hora de você procurar um psicólogo, um psicanalista, alguém que discute. Aí a pessoa vem, isso é paciente meu, acontecendo assim. A pessoa vem para terapia, não da enxaqueca, de outros vazios, outros sintomas que estão acontecendo. Em determinado momento eu pergunto assim, no seu corpo, aqui,
Como é que, quando você é estressado demais, o que acontece? Ah, costuma ter enxaqueca. Você faz uma técnica simples de sugestão, a enxaqueca não volta nunca mais. Era neurológico que estava acontecendo? Um sintoma, alguma coisa estava sendo falada para a pessoa. E ela não conseguiu ouvir essa fala. Sabe um exemplo clássico disso? Assistiram O Sexto Sentido? Aquele filme com o Bruce Willis, antigo. Eu queria que vocês assistissem ele, mas não olhassem ele com viés de filme de suspense ou filme de vida após a morte. Esqueçam esse campo, né? Tentem entender a poesia do filme. Quem se lembra do filme? Se lembra da pergunta do menino, do Bruce Willis? A frase do menino e o que o Bruce Willis responde? O Bruce Willis é o psicólogo do filme. Não sei de que momento você está falando. O momento que o menino fala assim, eu vejo pessoas mortas. Quantas vezes? É uma coisa que pergunta assim. O tempo todo. O tempo todo. E aí, o que o Bruce Willis fala para ele? Quem que fala para ele? O Bruce Willis, o que ele fala para ele? O psicólogo. Né? Isso. Opa, chegou o nosso café. Só. Deixa eu isso, só deixa eu passar. Aqui. De frio. A gente está elaborando uma lista de todos os filmes que o Orlando fala, sabe? Eu vou depois passar para vocês. Que é muito útil naqueles momentos, né? Naqueles momentos a gente não tem, né? Eu vou passar colocar na página, porque ele já fica com todo mundo. Você passou só uma lista de seriados do Netflix, né? Seja o que eu passei, né? Aqueles seriados são muito bons. O que acontece? Um dia, chega no final de semana, a gente fica naquele vazio, o que assistir, né? E aí a gente... Esse aqui vai ser meu principal, mas não vai agora. Eu também. E faz o pergunta Não, eu não sei qual vai ser o principal, mas eu vou ter quem chega cedo já faz 10, 7. Ainda mais que eu estou crescendo, a gente vai ficar sempre Deu certo? e menos. Mas eu quero Voltando para cá, pessoal, aí o psicólogo chega e fala assim, pergunta para ele o que eles querem. E aí o menino chega para a moça que aparece para ele, tem a moça que aparece para ele ali, ele cobre a cabeça e ela aparece junto com ele, né? E aí ele conversa e ela quer que ele vá na casa dela, porque a madrasta dela está matando. Obrigado. Está matando, matou ela com veneno e está matando também a irmã. E tem uma fita gravada e tal. Ele conta. Isso que a gente pode interpretar, é uma questão, o filme está tratando de espiritualidade. Sim, o propósito do filme pode ser esse, mas quando você assiste esse filme, você está vendo exatamente o que acontece no processo clínico. Quando você conversa, isso é Jung, né? Quando você conversa, e ele está dentro do nosso tema, porque o Freud está rompendo com Jung aqui. Quando você conversa com o sintoma te conta algumas coisas. Quando você cessa o sintoma, você perdeu uma fala. Seria mais ou menos assim, você tem uma testemunha do crime. O crime aconteceu, você tem a testemunha do crime, e aí quando chama a testemunha, você manda matar. Não, mas ela é testemunha, ela é te dizer que aconteceu. Ok, mas ela está atrapalhando aqui o local. O que você tem que fazer com a testemunha? Conversa com ela. O sintoma nada mais é do que uma testemunha do que está acontecendo. Ele te conta. Você vai no médico e aquele sintoma cessa por medicamentos, você perdeu uma fala, perdeu uma ferramenta. Tem um filme chamado Dom Juan de Marco, maravilhoso também para você assistir. Esse vocês vão dar muita risada, com Marlon Brando e Johnny Depp. Johnny Depp é um louco, né, que está surtado, ele sobe no alto de um prédio, diz que ele é Dom Juan de Marco, e o bombeiro chega, a polícia chega, ele ameaça todo mundo, ele está para praticamente pular do prédio com a espada na mão. Aí chega o Marlon Brando, psiquiatra lá, e fala, mas vocês me acordam de madrugada para vir fazer esse tipo de trabalho? Aí chega, e a polícia toda armada, ninguém sabe o que fazer. E ele chega e fala assim,
quem é você? Aí o Johnny Depp fala assim, eu sou Dom Juan de Marco, e você? Aí ele fala assim, eu sou fulano, mensageiro do rei, vim buscá-lo para ser acolhido no castelo. Aí pronto, o Johnny Depp pega, guarda a espada e desce com ele. Quer dizer, existe todo um treinamento de uma psiquiatria ali, uma brincadeira, uma coisinha simples, mas aí quando ele chega no hospital, os médicos querem cessar o sintoma. Como? Vamos aplicar medicamento. Então, numa junta médica, eles decidem que fazer, e o Marlon Brando quer dialogar com o sintoma. Claro que aí tem o romance do Dom Juan começar a dar sabor ao casamento dele de novo. Né? Ele tá numa crise de meia-idade com a esposa dele, o casamento está falido, e o Dom Juan de Marco começa a dizer como reconquistar a esposa. Então, ele não quer cessar o sintoma porque ele quer usar. Por outro lado, isso traz toda essa discussão. A psicanálise faz esse caminho. Então, quando Freud traz o conceito de psicanálise, ele traz uma coisa, ele funda uma coisa que a gente vai estudar no próximo módulo, que é chamado de inconsciente. E o inconsciente freudiano não é o inconsciente que a gente ouve dizer, e não é o inconsciente junguiano. E é essa distinção que a gente vai começando a fazer. Ok? Recapitulou mais ou menos o que a gente falou, um pouquinho na aula passada, conseguiu colocar vocês mais ou menos no nosso contexto para a gente entrar ali? Sim. Eu vou ver se eu consigo montar na página do percurso essa questão de uma lista de filmes que vai surgindo e a gente sempre vai agregando. Acho que é interessante. Aí até a colocação de vocês mandam para mim e eu agrego na página. Mas é que eu posso também colocar, é porque a página sou eu que fico fuçando. O pessoal fala, por que você não delega para alguém? Porque eu perco meu brinquedo. Sabe aquela situação? Eu não consigo ter tempo de brincar, mas não dou para ninguém porque eu quero brincar com ele. Então eu abro todo dia a minha página do percurso, a minha página para melhorar, começo a escrever um artigo, fica 2 parágrafos escritos, aí surge outra demanda, né? E assim, eu sei que a falha é minha, mas é uma falha tão gostosa. Aí eu vou curtindo ela, sabe aquela coceira que você coça, tá arrancando a pele, mas está gostoso de coçar? Aí eu mexendo com a minha página, que não ficou boa ainda, mas eu vou fuçando ela. Essa aqui então é a bandeira de Paris, a gente já viu isso, as ondas o abalam, mas não afundam. Qual era o objetivo de Freud dizer? A psicanálise estaria, o conceito psicanalítico poderia ser abalado, mas não afundaria. Freud traz uma novidade para aquele mundo e ele coloca assim, a novidade foi minha. Então a gente começou a caminhar, né? Por que Freud foi escrevendo esse artigo? Né? Nós chegamos aqui, acho que até esse ponto a gente colocou, né? Então eu explico para vocês, olha, essas erradas, né? Então assim, Freud vai dizer assim, a partir desse momento, 1914, eu estou deixando claro para vocês que psicanálise é de Freud. Adler não é psicanálise. Adler trabalha com psicologia individual. Então, porque até aqui os 3 estavam juntos, os 3 se apresentavam como psicanalistas. Adler deixa, em 1911, ser presidente da Associação Internacional de Psicanálise. Jung está abandonando a psicanálise. Mas estão usando o nome psicanálise, estão usando ainda a sociedade psicanalítica. E Freud está simplesmente dizendo assim, olha, isso é construção minha. Quando a gente olha para Freud, a gente tem a tendência de imaginar que apenas há uma arrogância acontecendo. Eu já escutei isso de pessoas. Ah, não, porque Freud é arrogante, não queria dividir. Né? Na verdade, Freud está tendo que trazer para ele, porque foi o próprio Freud que teorizou e idealizou a existência de associações psicanalíticas para cuidarem do que é psicanálise. Então, qual era o objetivo da existência de uma sociedade psicanalítica? É para que não houvesse várias falas sobre psicanálise. Nós temos no Brasil uma coisa hoje que é muito bonita, chamada psicanálise integrativa. A filosofia da integrativa é bonita. Por quê? Porque ela integra todas as formas de lidar com o sofrimento humano. Só que ela começou a integrar tudo, até aquele que não condiz com psicanálise. Então, quando eu falo de um sofrimento psíquico e eu trago um viés religioso, esotérico, todo um caminho que tem a sua poesia, a sua beleza, a sua relevância, mas no seu devido lugar. Né? Por exemplo, eu comentei com vocês na aula na semana passada, né? Você vai encontrar pessoas que vão se intitular psicanalistas e só trabalham com hipnose. E a gente vai ver aqui que a hipnose foi uma fase da psicanálise. A hipnose tem a sua utilidade, ela é extremamente útil.
E ela ajudou Freud a construir os conceitos. E em vários momentos vocês vão perceber que mesmo não sendo hipnólogos, vocês estarão trabalhando com hipnose na sessão, sem perceber. Isso a gente vai ver a partir de Erickson, né, que no consultório sempre acaba acontecendo um processo hipnótico, que você, na verdade, troca o processo sugestivo do seu paciente. O seu paciente vem com uma sugestão e no processo analítico ele vai trocando de sugestão. Mas tratar por meio de hipnose, isso se chama hipnoterapia, não é psicanálise. E você vai ver psicólogos, aí surgiu agora em Londrina, eu desconheço a filosofia toda, né, mas eu conheço o nome, né, psicanálise, hipnose clínica, de base psicanalítica. Isso é uma forma de você simplesmente, sabe, é como se você falasse assim, olha, eu vou inventar um chá que é muito bom, muito calmante, eu vou inventar um remédio que é calmante, que regenera as células da cartilagem e tal, e aí você fala, joia, você vai patentear, vou patentear o que é? Hortelã. Hortelã Deus já patenteou, ele que criou. Não era como remédio. A hipnose já existe há muito tempo, por isso que eu pedi para você assistir o Dr. Mesmer. Né? Alguém assistiu o filme? Eu vi uma parte. Vale a pena assistirem ele, sabe, e perceberem. Né? Fora a Mônica e a Sinara, alguém mais assistiu? Eu assisti da Da outra vez. O Dr. Mesmer, seria interessante você assistir, você que fez o curso de hipnose, agora, assistindo ele, você vai entender melhor os mecanismos. Sabe aquele fenômeno, né? O José vai ficar bravo aqui, vai, só brincadeira. Mas, para quem, o José Papa, tá? Desculpa, eu falo do José agora, e inclusive hoje tem a palestra lá na igreja do José, sobre as emoções. Mas é lá no teatro da igreja, né? Isso. Na igreja que eu digo a paróquia. Né? E depois vai ser aqui, né? Das 10h30, 11h30. É hoje. Hoje, das 10h30, 11h30 aqui. Não, terminando essa aula. Tá? Lá é a palestra. Sabe aquela história da água benta? Que os evangélicos inovaram colocando no rádio, né? A pessoa vai deu um panezinho aqui, eu acho que a gente vai ficar sem a aula de hoje gravada. Memória cheia, eu esqueci de desvaziar. Mas não tem problema, né? Depois a gente refala isso, vocês reverem isso em outro momento. Da pessoa colocar água para benzer, né? E aí a pessoa fica tomando golinhos da água, ou ramo de Domingo de Ramos, que a pessoa, eu me lembro que havia a fala de que se você guardasse o ramo de Domingo de Ramos, se tivesse uma tempestade, você podia queimar no dia da tempestade nos galhos daquele ramo, que acalmaria a tempestade, né? E aí, por exemplo, a pessoa está nervosa e pega aquela água, todo esse caminho, a psicanálise não tem nada contra isso, porque não é da conta dela. Mas o que a hipnose vai perceber, e Mesmer vai perceber, que isso carrega uma coisa chamada mesmerismo, magnetismo. Onde eu posso, por exemplo, num ambiente hipnótico, dizer assim, olha, todo mundo que tocar nesse pincel vai conseguir falar sem gaguejar. E, por exemplo, na sala, vamos supor que tem alguém muito tímido, não dá conta de falar, mas tocou nesse pincel e aí a pessoa pega e aí consegue falar da aula, depois guarda o pincel e fala, nossa, aquele pincel é mágico. Não, houve uma sugestão. Então, assim, Mesmer trabalha com totem, ele cria totem. Tem um momento em que ele cria uma árvore, ele sugestiona, ele hipnotiza todo mundo, dizendo assim que aquela árvore é uma árvore que cura. E todo mundo que tocasse naquela árvore seria curado. Imagina, 50 pessoas fazem uma fila, começam a tocar na árvore, começam a ser curados.